Olá pessoal, estamos aqui para gravar mais um vídeo sobre o Evangelho de João, capítulo 6. Jesus alimenta uma multidão. Depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia, que também é chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque ele tinha visto os milagres que Jesus tinha feito, curando os doentes. Ele subiu um monte e sentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então disse a Filipe: "Onde vamos comprar comida para toda esta gente?" Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. Filipe respondeu assim: "Para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata." Então um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino que tem 5 pães de cevada, 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: "Digam a todos que se sentem no chão." Então todos se sentaram e havia muita grama naquele lugar. Estavam ali quase 5.000 homens. Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e partiu com todos. E fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: "Recolham os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada." Eles ajuntaram os pedaços e encheram 12 cestos com o que sobrou dos 5 pães. Os que viram esse milagre de Jesus disseram: "De fato, esse é o profeta que devia vir ao mundo." Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo à força para fazê-lo rei, e então voltou sozinho para o monte. Jesus anda em cima da água. De tardinha, os discípulos de Jesus desceram até o lago, subiram num barco e começaram a atravessar o lago na direção da cidade de Cafarnaum. Quando já estava escuro, Jesus ainda não tinha vindo quando já estava de encontrar com eles. De repente, um vento forte começou a soprar, a levantar as ondas. Os discípulos já tinham remado uns 5 ou 6 quilômetros quando viram Jesus andando em cima da água. Chegando perto do barco, ficaram com muito medo. Mas Jesus disse: "Não tenha medo, sou eu." Então eles o receberam com prazer no barco e chegaram logo ao lugar para onde estavam indo. O povo procura Jesus. No dia seguinte, a multidão que estava ao lado leste do lago viu que ali só havia um barco pequeno. Sabiam que Jesus não tinha embarcado com os seus discípulos, pois estes haviam saído sozinhos. Enquanto isso, outros barcos chegaram da cidade de Tiberíades e encostaram perto do lugar onde a multidão tinha comido pão depois de o Senhor Jesus ter dado graça. Quando viram que Jesus e seus discípulos não estavam ali, subindo os barcos e saíram para Cafarnaum a fim de procurar Jesus, o pão da vida. A multidão encontrou Jesus do lado oeste do lago e perguntou a ele: "Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui?" Jesus respondeu: "Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram o pão e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Não trabalhe a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu o povo de quem tem autoridade. O que é que Deus quer
Ele quer que vocês creiam naquele que ele enviou, respondeu Jesus. Eles disseram: que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? O que é que o Senhor pode fazer? Os nossos antepassados comeram o maná do deserto, como diz as Escrituras Sagradas, do céu ele deu pão para eles comerem. Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão, pediram eles. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas eu já disse que vocês não creem. Que não creem em mim, embora estejam me vendo. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim. De modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Pois a vontade de meu Pai é que todos os que veem o Filho creiam nele tenham a vida eterna, e no último dia os ressuscitarei. Eles começaram a criticar Jesus porque ele tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu, e dizia: este não é Jesus, filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e sua mãe? Como é que agora ele diz que desceu do céu? E respondeu Jesus: Parem de resmungar contra mim. Só poderão vir a mim aqueles que forem trazidos pelo Pai, que me enviou, e eu os ressuscitarei no último dia. Nós, profetas, está escrito: todos serão ensinados por Deus. E todos os que ouvem o Pai e aprendem com ele vêm a mim. E isso não quer dizer que alguém já tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, ele já viu o Pai. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os antepassados de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Aqui está o pão que desce do céu, e quem comer deste pão nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. E aí começaram a discutir entre si e perguntaram. Como é que este homem pode dar a sua própria carne para a gente comer? Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão a vida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Eu lhe ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a comida verdadeira e o meu sangue é a bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim e eu vivo nele. O Pai tem a vida e foi quem me enviou, e por causa dele eu tenho a vida. Assim também, quem se alimenta de mim terá a vida por minha causa. E esse é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os antepassados de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Jesus disse isso quando estava ensinando na sinagoga de Cafarnaum. As palavras de vida eterna. Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar seus ensinamentos? Não disseram nada a Jesus, mas eles sabiam
Eles estavam resmungando contra ele, por isso perguntou: vocês querem me abandonar por causa disso? O que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir aonde estava antes? O Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhe disse são espírito e vida. Mesmo assim, alguns de vocês não creem. Jesus disse isso porque já sabia desde o começo quem eram os que são e que iam crer nele, e sabiam também quem iria traí-lo. Jesus continuou: foi por esse motivo que eu disse a vocês que só podiam vir a mim a pessoa que foi trazida pelo Pai. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não acompanharam mais. Então, ele perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. E nós cremos, sabemos que o Senhor é santo e que Deus enviou. Jesus disse: fui eu que escolhi todos vocês, os 12. No entanto, um de vocês é o diabo. Ele estava falando de Judas, filho de Simão Iscariote, pois Judas, embora fosse um dos 12 discípulos, ia trair Jesus. Finalizando o capítulo 6 do Evangelho de João, é um capítulo extenso, mas que tem 3 fatos importantes da palavra de Deus. Fala um dos primeiros milagres sobre a multiplicação dos peixes e pães. E nós vemos ali como as pessoas, assim, é fascinada mesmo pelo materialismo, e como Jesus chamou a atenção dela, e até mesmo usou essa fragilidade que ele percebeu das pessoas para pregar a palavra de Deus. Nós vemos que as pessoas passaram a seguir Jesus não porque criam nele, não porque criam nos milagres que ele fazia, porque ele dizia quem ele era, mas porque eles tinham sido alimentados. Eles não entenderam que aquele milagre, que Deus estava mostrando ali a sua compaixão, o seu amor, e que ele estava querendo demonstrar o amor dele pelas pessoas, mas as pessoas não receberam dessa forma. Viram ali como um meio de escape, uma forma de escape para suprir a sua necessidade física. Então Deus usou essa questão para falar para eles a respeito de algo espiritual, que eu acho incrível como Jesus faz isso. E ali ele fala, ele se coloca como o pão da vida, um pão que não perece, um pão que, se você crê, se você conhece, se você experimenta, você realmente será transformado, regenerado, gerado um novo nascimento, e a partir dali tudo vai ser novo, tudo vai ser diferente, não por conta da pessoa, mas por conta de Cristo, por conta de a pessoa colocar ela como o seu Salvador, como seu libertador. E aí depois ele vai testando um por um dos seus discípulos, e desde o início Jesus, aqui a gente vê pela palavra de Deus que ele já conhecia quem iria trair, então quem iria entregá-lo nas mãos dos religiosos da época. E desde o princípio, aqui fala, né, desde o princípio do capítulo 5 em diante, se eu não me engano, já vai dizendo que Jesus conhece o coração, as intenções das pessoas. E aqui ele faz uma divisão, né? Aqui foi quando realmente toda aquela multidão que ia atrás de Jesus e realmente passou a seguir Jesus, somente os 12. Então, Pedro ali foi ousado na sua resposta, e ali o Espírito Santo mostrou para ele quem era Cristo, né? Então mostra todas as possibilidades e as facetas dos discípulos. Fala que Jesus, ele realmente ele era odiado de muitas pessoas, mas depois que ele disse a forma como ele queria seus discípulos, a forma que realmente era exigido deles, a exigência que ele fez para que continuasse, permanecesse,
Eles acharam que o discurso de Jesus era muito difícil, então um por um foi abandonando Jesus. Então aquela multidão foi diminuindo, foi diminuindo. Então por aí a gente vê que o evangelho de Cristo não é uma coisa fácil, não é uma coisa muito simples também, porque exige uma esforço mental que a gente faz, um esforço intelectual e espiritual também, né? Que tudo a gente tem que ser racional. Nossa fé em Cristo também tem que ser racional, mas não ao ponto de nos prejudicar, ao ponto de nós deixar de crer. E também, de uma certa, a gente tem que ter fé, acreditar que todas essas palavras são verdadeiras, que cada palavra é verdadeira, que esses fatos são verdadeiros, e nós vemos pelos estudos que isso foi verdadeiro, que isso é verdadeiro. Então, um a um, foi saindo. E ali ele fecha o seu discurso, capítulo 7, né? E todo momento Jesus ele não busca reconhecimento, porque se Jesus buscasse realmente reconhecimento das pessoas, ele não tinha feito esse discurso tão duro para os discípulos dele. Ele deixaria permanecer, deixaria estar como está, faria o possível para deixar da forma que estava. Então aí a gente vê que as coisas de Deus é a seriedade, que Jesus não estava brincando com a vida deles, que Jesus não estava vendo uma coisa de ganância, não estava vendo um mercado, não estava vendo uma fonte de renda para ninguém ali nessa questão, mas estava preocupado realmente com a alma das pessoas, com a vida das pessoas, não só no sentido materialismo, mas espiritualmente, para que as pessoas entendessem Deus da forma certa, visse Deus da forma certa e seguisse a Ele da forma certa. Então Jesus foi duro quando ele deveria ser, né? Foi rígido quando ele deveria ser rígido, falou a verdade para as pessoas. Então Deus ele fala a verdade para nós, Deus se revela para nós. Deus não vai mentir, Deus não vai enganar, Deus não vai usurpar uma palavra fora de contexto, ele não vai descontextualizar, tirar uma coisa do lugar para botar outra. Deus não vai fazer a palavra de Deus se adaptar ao meu querer, ao meu ego, à minha vaidade. Então, evangelho, pelo que eu entendo pela palavra de Deus, é se abdicar. Não existe mais esse negócio de eu quero, eu posso, eu faço. Então é como eu deixo esse lugar, né? Esse lugar de ego, de vaidade que eu me coloco ali como o dono da minha vida, como eu que dou a direção, é eu que escolho, é eu que faço isso, aquilo, outro. E o evangelho ele vai e tira a gente dessa posição, né, de destaque para colocar Cristo nisso, para colocar Cristo no lugar de centralidade, aonde ele vai reger todas as nossas vontades, nossos desejos, nossas crenças, nosso modo de relacionar, modo de viver a vida, modo de entender a vida. Então ele vai influenciar nossa vida como um todo. Não tem como nós vimos para Jesus, cremos na tua palavra, e isso não teve um impacto geral na sua visão de mundo, nos nossos desejos, nas nossas vontades, nos nossos objetivos presentes, nos nossos objetivos futuros, na nossa forma como nós lidamos com nossos problemas, na nossa necessidade como nós lidamos com os problemas da nossa casa, da nossa família. Então vai influenciar tudo. O evangelho ele engloba tudo, todas as necessidades básicas do ser humano, e é por isso que a Bíblia foi feita para o ser humano. Deus foi feito para o ser humano, e nós temos a necessidade, um vazio dentro de nós, de termos o Senhor no centro e não nós no centro. Então, essa é a mensagem que eu entendo que esse livro ele traz, tirando nós do centro e colocando Jesus no centro. Então, nesse momento, a gente vai orar, vai colocar diante de Deus algumas coisas, agradecer também e pedir a Deus que Deus nos fortaleça, que Deus
Faça-me, querido Deus, Senhor, te agradeço pela tua palavra. Senhor, apresenta a minha vida, que o Senhor continue fortalecendo, guardando, repreendendo todo o mal, Senhor. Meu Deus, repreende o mal, Deus. Repreende, Senhor, tudo aquilo que não é teu. Repreende, Senhor, tudo aquilo que o Senhor não plantou. Repreende toda palavra contrária, toda oração contrária, toda vontade que não é sua. Fortalece e renova, Senhor, para que cada dia eu viva de acordo com os teus princípios, com a tua vontade. Senhor, apresenta a vida de cada pessoa que vai ver esse vídeo, Senhor, que vai ser impactado pela essa palavra. Que o Senhor abençoe ricamente com as ricas bênçãos do Senhor. Que haja, Senhor, quebrantado, Senhor. Que o Espírito Santo venha mostrar para ele, para ela, aquilo que ele precisa, Senhor. O agir do Senhor venha acontecer. Que a vontade do Senhor venha se cumprir na vida de cada irmão, de cada irmã. Senhor, abençoa-nos grandemente. Senhor, abençoa tudo, meu Deus, que iremos fazer para ti. Senhor, abençoa os teus filhos e tuas filhas com a proteção divina, com a sabedoria, com a inteligência, com a saúde. Senhor, abençoa o trabalho, abençoa a família. Abençoa, Senhor, todas as coisas. Em nome de Jesus. É o que eu te peço e agradeço. Amém. Então, esse foi o vídeo. Então, bye.